vamos assim, começar com o princípio da arquitetura de experiência. O que quer dizer isso? Eu tenho uma sensação quando ouço essa expressão, arquitetura de experiências. Mas o que vocês, como profissionais desta área, nos podiam nos falar sobre o conceito básico que vocês entendem de arquitetura de experiência? Bom, o conceito básico é um conceito criado por nós, que até então a gente desconhece, né, outra relação de arquitetura de experiências com esse termo. E que para nós é arquitetura de experiências? É criar de maneira intencional um espaço, um lugar em que tu expresse o sentimento que a pessoa quer vivenciar naquele lugar. Então, eu vou projetar para que tu tenha um sentimento naquele lugar intencional. Ele pode ser um sentimento bom, ele pode ser um sentimento ruim, de bem-estar, ele pode ser várias coisas, que através da arquitetura a gente pode promover isso. Porque trabalhando com texturas, cores, com posicionamento, layout e várias outras coisas que a gente tem dentro do aspecto da arquitetura, que a gente pode trabalhar, a gente promove esses sentimentos. Então, tem lugares que provavelmente tu já esteve e que tu te sentiu tão bem que tu não sabe dizer por que tu te sentiu bem. Tu simplesmente se sentiu bem. E tu quer voltar lá, mas tu não sabe que de repente pode ter um trabalho anterior a isso em que a luz está confortável, a ventilação é confortável, as cores empregadas são para todo esse sentimento que tu tem ele ser promovido naquele espaço. Da mesma forma, o contraponto. Se hoje tu vai pensar um lugar no mundo em que tu tem um sentimento horrível, mas que não aconteceu nenhuma morte lá, é o Museu do Holocausto. Ele tem intrínseco nele toda uma bagagem arquitetônica construída e projetual de que foi criado aquele espaço para que tu tenha aquele sentimento horrível em relação pesado, entendeu? Então, a arquitetura de experiências, ela vem de encontro dessa promoção, de tu traçar o sentimento que a pessoa quer ter naquele espaço. Meu avô tinha uma chácara aqui próximo de Curitiba, em Campo Largo, né? Então, aquilo é uma experiência notável que eu tinha, uma chácara de madeira, né? As paredes eram de tábuas, nem sempre todas as paredes tinham aquelas travessas que cobriam os buracos da parede, então penetrava a luz pela parede para dentro da casa, abria aquela janela e aí invadia aquele sereno do início da manhã para dentro do quarto, né? Nós dormimos em camas na base de palha, de milho, de pena de aves, enfim, o mesmo lã de carneiro. Então, é uma experiência que, para mim, seria notável se você fosse construir uma experiência dessa, né? A gente não tem mais fotos, imagens, mas dá para contar um pouco essa experiência. Dá para resgatar para aquele lugar, né? Não tínhamos luz elétrica lá, então tínhamos aqueles lampiões, né? Para fazer a luz, então ficava aquela luz, sempre pouca luz no ambiente de casa, né? À noite prevalecia as estrelas, né? Aquele cheiro do mato. da Então, vela apagada. E tu é, vê que a própria luz, ela determina o teu comportamento, né? As pessoas, principalmente naquela época, justamente por esse tipo de luz, que ela era pouca luz, ela acaba te dando sono, né? Então, as pessoas, principalmente que moram em regiões ainda hoje, nesse estilo, elas dormem cedo e acordam cedo, quando o dia clareia, porque com a iluminação assim tão fraca, tu acaba tendo necessidade fisiológica de descansar antes do que se tu tem uma casa, um cenário que tu tem uma luz muito intensa. muito mais intensa, né?
Então, eu poderia encomendar um projeto como esse, vocês me levarem lá para a chácara do meu avô, que eu tinha Sim. 5, 6 anos de idade, hoje tem um pouquinho mais, né? Tu sabe, É, ah, tu sabe por que que tu tem essa lembrança? Isso tá, hoje tem uma forma de projetar que é a biofilia, que ela resgata todas as memórias, principalmente da infância, porque é de uma época em que tu vivia livre, tu não tinha compromissos e tu se sentia feliz, porque tu ainda não tem noção de mundo normalmente, de compromisso, de tarefas, tu vive, aquilo é tudo alegre, todo sentimento, então tu absorve todas essas coisas e essas são as memórias que são as melhores lembranças que tu pode ter. Então, a partir do momento que tu vai atualmente, na tua vida hoje, projetar alguma coisa, tu vai trabalhar com coisas ligadas à natureza, com madeira, com esse sentimento mais bucólico. ele é bucólico, né? Então, bucólico para ti, mas ele não é só para ti, é para quase todos os seres humanos, porque vivia mais tempo na rua, não ficava tanto tempo dentro de casa, é a fase da vida que tu tá na rua, que tu tem esse cheiro de grama, Cheiro de grama molhada pela chuva, então, a terra aquela, molhada. a terra molhada. Então, isso a arquitetura de experiências faz? Sim, aí é que tá, né? Na verdade, é o trabalho que a gente faz em relação ao sentimento que tu quer expressar no espaço, né? Então, ele tem toda essa concepção de que nós estávamos falando antes nos bastidores, de entender como a pessoa é, o que ela faz, como ela vive, de tu ser um ouvinte, né? Que para tu fazer, para te fazer e projetar arquitetura de experiências, tu tem que ser um bom ouvinte, porque para te expressar aquele sentimento naquele espaço, tu tem que entender qual é o sentimento que é o primordial naquele espaço, que ele pode ser vários. Então, a partir do momento que tu entende o que é que tem que ser expresso, tem várias formas de ser feito isso, que são através de cor, textura, de layout de espaço. Então, ele é traçado, o primeiro lugar é traçado o espaço em relação ao sentimento que tu quer vivenciar naquele lugar.